da nossa série de vídeos informativos aí no nosso YouTube, no nosso Instagram. Hoje aqui novamente na companhia dos nossos doutores, doutor André Besquiza, doutor Cláudio Henrique Pimentel. Hoje nós vamos falar do benefício que ele, sem dúvidas, é o mais requerido aí no Brasil todo. Nós vamos falar do auxílio-doença. Na nova reforma aí da legislação previdenciária, houve uma modificação no nome e passou a ser auxílio por incapacidade temporária. Mas aqui nós vamos falar do auxílio-doença mesmo, que é a forma popularmente conhecida. De início, nós já vamos iniciar o nosso vídeo para esclarecer o que é o auxílio-doença de fato. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Esse, como a doutora Luana já explicou aqui para a gente, é o benefício mais requerido no Brasil, né? E o que se trata o auxílio-doença, que é o apelido dele que a gente vai tratar como um apelido. Não vamos falar auxílio de capacidade temporária, que é um nome muito grande, e auxílio-doença é o apelido e nós vamos tratar ele dessa forma, para ficar mais fácil, tá? Então, veja bem, quem é que tem direito ao auxílio-doença? O auxílio-doença ele é concedido àquele segurado que ficar incapacitado para o trabalho temporariamente, ou seja, por mais de 15 dias, ele tem que ficar incapacitado de exercer suas atividades profissionais, tá? Em razão de uma doença, por isso auxílio-doença, ou de um acidente, tá? E para ter direito, você tem que ter no mínimo comprovação de 12 meses de contribuição ou de atividade rural, tá? Ou como segurado especial, ou seja, um ano está pagando o INSS, né? Tá ali contribuindo, tá com a sua DAP em dia e tudo, para ter o direito e tá incapacitado por mais de 15 dias. Vamos lá, doutor Cláudio, já vi aqui que chegou uma pergunta aqui muito interessante, que veio aí através dos stories que a gente colocou no nosso Instagram, e ela veio muito interessante aqui, que inclusive vou direcionar a você, né, que foi você que redigiu o texto das nossas mídias sociais. Quais são as doenças que dão direito ao auxílio-doença? Veio lá de Maria Aparecida de Feira de Santana. Obrigado aí, dona Maria Aparecida. Doutor Cláudio, existe alguma doença que dá direito ao auxílio-doença? Explica melhor pra gente. Boa pergunta. Bom dia, doutora Luana. Bom dia, doutor André. Mais uma vez, um prazer estar aqui esclarecendo a dúvida aí do pessoal. Vamos lá. Muita gente tem essa dúvida, realmente, isso é algo recorrente. Doutor, qual doença me dá direito ao auxílio-doença? Qual doença me dá direito ao benefício? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer não existe doença específica. Não existe doença específica. Não há um rol, não há uma regra, não há um rol taxativo que a gente diz, ou seja, não há, por exemplo, dizendo, problema de coluna vai te dar direito, problema mental vai te dar direito. Não é assim. Qualquer problema que, como o doutor André muito bem explicou, lhe retire a capacidade para trabalhar por mais de 15 dias, se você não consegue trabalhar por conta daquela doença, daquela incapacidade, você terá direito ao benefício. Só que o que leva as pessoas a terem dúvida, a ficar em dúvida, a confundir? O que existe no INSS, na legislação do INSS, doutor André, doutora Luana, é o seguinte: algumas doenças, elas são isentas dessas contribuições que o doutor André disse. Por exemplo, algumas doenças, elas não precisam você pagar os 12 meses. Por exemplo, se você trabalhar um único mês como lavrador, se você tiver um único mês de carteira assinada, você vai ter direito. Por exemplo, hanseníase, tem HIV, câncer, e todas essas doenças, nós vamos deixar aqui o link desse rol de doenças na descrição do vídeo, que você pode estar olhando, ver se você possui essa doença, como o doutor André bem disse, e se ela se enquadrar com o seu problema, você não precisa comprovar os 12 meses. Não precisa pagar esses 12 meses. Mas, né? assim, lógico, você precisa ser segurado do INSS. Você tem que estar protegido. Mas você não precisa pagar os 12 meses. Basta uma única contribuição, ou um único mês trabalhando como lavrador, ou um único mês pescando, sendo pescador, você vai ter direito a benefício. E fazendo um paralelo aqui, doutor Cláudio, que você bem explicou aqui da questão da doença que gera incapacidade ou não, né? Veja bem, o que a gente deve pensar, né, você que nos assiste, é aquela doença relacionada à profissão. Tá? Imagine aqui um professor que contribui para o INSS, tem um problema de garganta, que fique sem a voz durante mais de 30 dias. Esse professor não vai poder exercer a atividade dele porque ele precisa da voz. Né? Já, por exemplo, um trabalhador braçal sem a voz, talvez ele consiga exercer a atividade. Então,
isso que a gente tem que fazer esse nexo, fazer esse comparativo, a doença e a atividade, tá? Só para ficar claro, para a gente pensar nesse sentido, um problema ortopédico, um problema de coluna, um problema no ombro, um trabalhador rural fica impossibilitado de trabalhar. Já uma outra atividade que trabalhe sentado, às vezes, como a nossa, advogado, talvez consiga exercer, que ainda de forma parcial, mas consegue exercer, tá certo? Então, e você aí, que está nos assistindo, fique até o fim, que todos os vídeos daqui para frente vão trazer surpresas, dicas e brindes aí no final, para você conseguir fazer o seu pedido sozinho, tá certo? Então, esse que é um brinde que vai ficar até o final. E se você quer aprender um pouco mais sobre o auxílio doença, auxílio acidente, vamos deixar o link também do outro vídeo que a gente fez, né? Que é o outro vídeo que a gente fez a diferença do auxílio doença, né, com do auxílio acidente. Parece que tem pergunta aí, né, Lu? Tem pergunta. Nós guardamos aqui algumas perguntas que nós recebemos ao decorrer da semana. Agradeço demais a interação de vocês. Isso nos deixa muito felizes. E eu vou fazer aqui a pergunta que foi da senhora Luísa. Ela é de Barreiras. Ela pergunta o seguinte: fiquei afastada do trabalho por estar doente, mas o INSS negou. Né? Isso é recorrente. Infelizmente. O que fazer? Consigo receber pela justiça? Dona Luísa de Barreiras. Dona Luísa, muito obrigado. É uma pergunta assim, que eu acredito que deve ser aí a dúvida de muito que nos assiste. De muitos, não só de Dona Luísa não, viu? Obrigado, Dona Luísa. Veja bem, você tem várias formas de resolver essa situação, tá? A primeira, entrar com recurso administrativo dentro do próprio INSS, tá? Se tiver ali, por exemplo, recebeu a cartinha, você tem 30 dias para entrar com recurso no INSS, tá? Um recurso administrativo, tá? Segunda alternativa, fazer um novo pedido no INSS, tá? Após esses 30 dias, faz um novo pedido. Você está incapaz, você não vai aguentar trabalhar, faz um novo pedido, tá? Você pode, uma outra alternativa, você pode buscar aí, próximo da sua cidade, a Justiça Federal mais próxima, no Juizado Especial Federal, com a documentação do INSS, olha a dica no final, com a carta que negou, com seus documentos pessoais, com os atestados médicos, não esqueçam, com os exames médicos, se dirigir à Justiça Federal mais próxima, que tenha um Juizado Especial Federal, e pode entrar sozinho, tá? Você vai fazer a termação, o servidor vai te receber, vai fazer a termação e vai dar entrada no teu processo, no pequenas causas, vamos dizer assim, para ficar mais claro, tá? E aí você vai ser submetido a uma perícia, etc. E, por último, que não menos importante, tá? Procurar um profissional, um advogado de sua confiança, para que faça esse trabalho, que talvez o teu motivo que negou não foi pela incapacidade, às vezes foi que você não tem o tempo, às vezes não é portador dessa doença. Então, um profissional da área do direito, especialista em direito previdenciário, vai conseguir identificar isso e vai te dar uma solução, talvez muito melhor do que você fazer uma aventura na justiça, que além de demorar, vai sobrecarregar o judiciário e talvez você não consiga o direito. Mas isso é uma opinião de cada um, mas você pode sozinho lá e tentar, tá bom? Com certeza. Por mais, né, doutor, como vocês bem disseram aí, as doutores, por mais que o INSS nega muitos benefícios, a gente sabe disso, existem maneiras de evitar essa negatória, né? Como eu disse, a gente sabe que os números são imensos de auxílios doença negados, mas existem formas de evitar, como, por exemplo, principalmente, o atestado médico eles têm que estar em conformidade com o que a lei diz, e a gente vai explicar agora como funciona. Vamos lá. Bom, o seu atestado médico, você que está incapacitado, em primeiro lugar, ele deve constar que você está incapacitado há mais de 15 dias, ou seja, se ele constar que você está incapacitado há 10, você não tem direito ao auxílio doença, primeiro ponto. Segundo ponto, seu atestado, depois de constar o período de afastamento, que é o que eu acabei de dizer, ele tem que constar a CID, que é o Código Internacional de Doença, que ele tem que constar lá a sua CID, qual a doença que você tem, qual a incapacidade que está ali retirando a capacidade de trabalhar. E desde quando tem essa incapacidade, né, doutor Cláudio? Isso é muito importante também. Isso é muito importante até para aqueles casos, né, como da pergunta que nos deu origem a esse bate-papo, eu consigo receber meus atrasados? Sim, às vezes a pessoa está ali, está afastada, faz um procedimento cirúrgico, algo do gênero, por exemplo, fica ali 30, 60, 90 dias, faz o requerimento no INSS
que demora para agendar, e quando vai fazer a perícia, a pessoa já está boa para trabalhar. Exatamente. Isso acontece também, Demais, infelizmente. E aí, o que acontece? Vai pegar esse conjunto de provas e vai entrar com um processo, ou entrar com um recurso, e vai receber o atrasado, tá? Mesmo que você já tenha retornado às atividades profissionais, já tenha recuperado a capacidade de trabalho, tá? E isso é importante de guardar os documentos velhos, documentos médicos velhos. Faça uma pastinha e guarde, nunca jogue fora. E além disso também, doutor André, como você bem disse aí, não basta os documentos médicos. Você tem que comprovar também, como o doutor André explicou lá no início do vídeo, não basta estar incapacitado, você tem que comprovar que você é segurado do INSS, que você é trabalhador rural, que você é trabalhador urbano. Então, assim, além dos seus atestados, você vai juntar, se você for rural, a sua DAP, os seus INCRAS. Essa é a dúvida aqui do seu João Barbosa de então, Salvador. então Ele já que mandou aqui pra gente. Quando posso solicitar o auxílio doença? Quais os documentos que preciso? Seu João Barbosa de Salvador. Não é teu parente não, né, Luana? Não, é de Salvador. Seu João, muito obrigado, viu? Pois é. Doutor Cláudio, continua então, que é dentro dessa sua explicação. Quando pode pedir? Quais são os documentos que necessitam? Vamos lá. Seu João, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. Como eu vinha dizendo, se o senhor, eu não sei qual a sua profissão, mas se o senhor for um lavrador, por exemplo, o senhor precisa juntar, principalmente hoje, a DAP, que é a Declaração de Aptidão Pronaf, comprovando que você é um lavrador em regime de economia familiar. A autodeclaração rural, como nós já dissemos em outros vídeos, né, explicamos também sobre isso. Preencher direitinho a declaração dos seus INCRAS, certidão de casamento, se você for casado, certidão de nascimento, onde consta ali a sua profissão, o seu endereço rural. Esses são documentos públicos, têm muita validade, sempre fique atento nesse sentido. Se caso ele for trabalhador de carteira assinada, se ele paga como autônomo, o carnê de contribuição. Então, assim, isso é muito importante, doutor, você levantou essa bola aí. Você que é, por exemplo, MEI, você que é contribuinte facultativo, individual. Muita gente, doutor André, paga o carnê do INSS e joga fora. Acha assim, eu paguei, o INSS vai constar no meu CNIS, no meu cadastro. Não é assim. Você pagou, lógico, é seu direito, né, de pagar e ter constado no seu CNIS suas contribuições, mas você tem que guardar. Guarda naquela pastinha, né? Na pastinha que o André falou. Pastinha. Porque se você pagou e o INSS não constou no seu cadastro, acontece demais. Você vai precisar comprovar. Além dos atestados médicos, relatórios médicos, relatório de fisioterapeuta, tá? Guarde também todas as caixas dos medicamentos para provar na hora da perícia, que você vai levar esses documentos no momento de uma perícia, tá? Para o médico que você está fazendo o tratamento. Tem que ter o CID, quanto tempo, como o Dr. Cláudio já falou, tá? Então, esses são os documentos necessários, mas tá chegando no fim, você vai ver, nós vamos deixar aí aqui embaixo um link, você vai mandar um WhatsApp pra gente, que a gente vai enviar, falar assim, eu assisti o vídeo de vocês até o final, tá? Eu assisti, me manda a lista de documentos para eu poder dar entrada sozinho. A gente manda sem custo nenhum, é tranquilo, isso é um favor que a gente está fazendo para vocês, que nós somos profissionais aqui de mais de 20 anos de experiência, e essa é uma prestação, assim, uma informação de utilidade pública que nós estamos levando a você. Tem mais pergunta aí, Lu? Aqui foi o senhor Ivan, ele é de Vitória da Conquista. Ele pergunta como requerer o auxílio doença. Fui na agência e não obtive retorno. Como pedir o auxílio doença? Resumindo, né? Vamos aí, essa pergunta do seu Ivan. Como pedir o auxílio doença? Vamos lá. Seu Ivan, obrigado. Isso acontece, né? Principalmente agora com essas greves, com a pandemia. Às vezes o segurado se direcionava até o INSS, não tinha resposta, tinha dificuldade da informação. Até porque também greve, né? A gente está acontecendo muito. Então demais. Como você pode fazer? Central do 135, telefone fixo, ou pelo telefone celular, você vai ter o custo do celular pela uma ligação normal, tá? Pelo aplicativo do Meu INSS, do Meu Gov, ou pelo site do Meu INSS, ou Meu Gov. O atendimento, primeiramente, se for feito pelo 135 ou pelo INSS, você vai, pelo 135, ele vai fazer um protocolo e vai te pedir para você mandar pelo INSS ou levar no momento da perícia que vai ser agendada. Todos esses documentos. Na perícia, leve todos os seus documentos médicos. Esse que a gente falou aqui e que a gente vai deixar aí no bônus, no final aí desse vídeo, para todos que nos assistem, tá? E aí, como que é o procedimento? Vai agendar uma perícia e no dia e na hora marcada, vá no INSS com documentos pessoais, documentos médicos, receitas médicas, toda essa documentação que nós falamos aqui nesse vídeo.
Agradecemos aí a você que nos acompanha. Como o doutor André bem falou, vamos deixar aí o link aqui do meu INSS. Você que nos assistiu até agora tem um bônus, né? Pode nos mandar mensagem. Nós vamos enviar essa lista que o doutor André bem explicou. Assista nossos vídeos, curta, compartilhe, envie aí, porque pode chegar em alguém que precise ouvir essas informações. Forte abraço e até breve.